Vamos nessa, seguindo aqui no nosso módulo de negações e equivalências, dentro desse bloco eu vou falar com vocês sobre negações para o conectivo ou. Brão, cai muito em prova? Não. Ah, então vou fechar esse vídeo. Tá bom, a escolha é sua. Estou sendo sincero aqui do outro lado. Cai muito em prova? Não. Agora, meu amigo, quando cai, é presente, vira trunfo para você. Realmente, está longe de ser a regra de negação que mais apareça. A gente sabe, indiscutivelmente, as regras de negações que mais caem nas provas, independentemente de qual seja a banca. Negação de E, negação de ou, negação de sim, então. Agora, você vai gastar quanto tempo aqui para assistir esse videozinho? O quê? Uma meia horinha e tal? Amigo, é para você mesmo. Gasta esse tempinho aí, porque a relação custo-benefício pode ser ótima, tá bom? Coisa rápida, em alguns minutinhos aqui eu te encaixo essas regras aí na cabeça, daí pra frente você fica só ali fazendo aquele trabalho de manutenção, vez ou outro orando para essas regrinhas, para se pintar na sua prova, levantar a mão pro céu e agradecer porque vira presente para você. E vira presente porque você tá fazendo aí, ó, esforço seu, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Se liga aí. Negação do ou eu posso fazer usando quem? Usando o conectivo se somente se. Ô, gente, essa aqui é bem intuitiva, não é? Isso aqui é bem na base da intuição mesmo. Vai olhar para a tabela dos dois caras. Vamos lembrar aqui comigo, olha, tabela do conectivo ou. Olha para cá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um espacinho, ó. Vamos lá. Tabela do conectivo ou. Ó. Tabela do conectivo se somente se. Mas desde o início do curso, que estava muito na cara que esses dois aqui não vão se bicar. A personalidade deles é completamente diferente. Quando eu falo com vocês de ou, o que eu sempre falo? O ou é aquele cara que não gosta de coisa repetida. Ou se você tiver com o V e eu também, para ele aquilo ali não foi legal. O cara gosta de exclusividade, para ele ali o lance tem que ser tudo único. É uma verdade só que tem que prevalecer. Então, para o ou, com duas verdades, a gente sabe que o resultado é falso. Um verdadeiro com falso vai dar verdadeiro, um falso com verdadeiro vai dar verdadeiro, e dois falsos acabam me levando para um resultado que é o quê? É falso. Agora, para o se somente se, a conversa já sempre foi o contrário, não é? A bicondicional é aquela que gosta de olhar para o lado e está sempre enxergando duas coisas iguais, né? A bicondicional fala com vocês que ela gosta de andar bem acompanhada, ao lado das duas santinhas, ao lado das duas verdades, mas ela curte andar ali também ao lado das duas malzinhas, ao lado das duas mentiras. O negócio da bicondicional é olhar para um lado e para o outro e ver sempre a mesma coisa. Então aqui, com duas verdades, o se somente se é verdadeiro. Com duas mentiras, o se somente se é verdadeiro. Agora, com um de cada, o se somente se não funciona. Então já estava bem na cara que essas duas meninas aqui, bicondicional e disjunção exclusiva, elas não se bicavam, porque enquanto o VV de uma dá V, o VV da outra dá F. Enquanto o VF de uma dá V, o VF da outra dá F. Então, um critério que a gente vai ter de negação para o ou é o de enxergar que o ou vai poder ser sempre desmentido com o se somente se. Eu vou te falar uma coisa. A gente vai ter esse bloco que eu vou tratar de negação de ou. E o próximo é a negação do se somente se. Qual que é a vantagem? Se você passar bem por esse bloco que está aqui, eu já estou resolvendo metade do seu problema no próximo bloco com relação à negação do se somente se. Porque eu sempre falo com vocês que as regras aqui elas são de ida e volta. A gente já não viu lá na negação do E? Como que eu nego o E com o ou? Negação de E com o ou, eu nego as duas partes trocando o E por ou posso negar o ou com o E negando as duas partes, não é isso? Então aqui, o que eu já estou falando nesse bloco sobre o ou, você já pode começar a se preparar para o que vai acontecer no se somente se. Se eu estou te falando que vai dar para eu negar o ou com o se somente se, eu já estou preparando o terreno para que você entenda que a negação do se somente se vai poder ser feita com quem? Com o ou. Negação de ou com se somente se, vamos combinar? Não tem muito sofrimento não, gente. Porque é só olhar para a cara das duas tabelas. Já era muito intuitivo que elas teriam que marcar ali uma ideia de oposição. A gente aqui agora está só confirmando isso através de regras. Então, uma possibilidade que eu vou ter vai ser a de negar o ou com se somente se, fazendo isso daqui, olha. Eu vou manter as duas partes e vou trocar o conectivo ou pelo se somente se. Então, repara o que eu estou anotando aqui para vocês. É uma regra de negação em que eu não preciso negar as partes. Até agora, se você foi seguindo a sequência dos vídeos que eu coloco para vocês aqui no curso, até agora a gente já tinha passado por regra em que eu tinha que sair negando tudo, que era a lei de De Morgan. Quando eu nego E com ou, quando eu nego ou com E, eu tenho que sair negando tudo. Então
Então a gente tem regras aqui no curso em que eu tenho que sair negando tudo que está sendo colocado. A gente já passou por regra aqui nesse módulo, que é a regra de negação do se então, em que eu não tenho que negar tudo, eu tenho que negar só uma parte. Então é onde a gente fala que a gente vai manter a primeira e negar a segunda. Pela primeira vez aqui nesse módulo de negações e equivalências, eu estou te falando que você pode negar uma proposição sem negar as partes. Você está entendendo o que está anotado aqui como primeira regra? Olha o que está anotado aqui, olha. Eu mantenho as duas partes e só troco o ou pelo se somente se. Cara, quando cai um negócio desse aqui numa prova, a galera tem uma tendência gigante a achar que está errado. E vamos combinar, se eu coloco lá para você assim, ou estudo ou trabalho. Nega essa frase. É muito automático aqui na nossa cabeça que a gente acha que para negar a frase eu tenho que sair negando as proposições. E aí eu estou colocando para você aqui agora em detalhes que não. Dependendo da situação, eu nem preciso negar as partes. Eu posso só trocar o conectivo. Trocar o ou pelo se somente se é girar completamente a personalidade da frase, porque eu estou trocando um cara pelo oposto dele. Percebe? Eu não preciso nem negar a frase, eu posso só trocar o conectivo. Tirar o ou e o se somente se. Coisa que até agora eu não tinha feito com vocês. Eu não tinha falado que você pode simplesmente tirar um e e enfiar um ou. Eu não tinha falado que você poderia tirar um se então e enfiar um e. Agora aqui a gente começa a abrir margem para isso. Para uma situação em que eu possa negar uma frase sem ter que negar as suas partes simples integrantes. Só trocar um conectivo pelo outro já faz com que a gente gire o sentido da proposição. Só que vai ser só essa que está aqui. Eu vou ter como possibilidade de negação do ou. É aí que vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência e tomar cuidado. Eu vou poder negar o ou com o se somente se, negando também as duas partes. Gente, olha, é o que eu sempre falo com vocês. Brunão, cara, eu acho que eu não entendi isso que tá aqui e tal. Tabela verdade, para você enxergar o que está acontecendo. E aí, pelas tabelas verdade, eu te mostro aqui, olha. Veja lá. Suponhamos que você fosse trabalhar, então, olha, com a negação do ou, usando essa tabela que está aqui, olha. Negação de P e a negação de Q. Certo? Faz para mim aqui a tabela, a coluna da negação de P. Se a minha P for VVFF, a negação de P vai ser o quê? FFVV. Se a minha Q, olha para cá, se a minha Q foi VFVF, o que seria a negação de Q? Seria FVFV. Agora faz para mim aqui o se somente se dessas duas. Ó, se somente se de duas mentiras, se somente se de duas verdades, vai me levar para um resultado que é o quê? Para um resultado que é verdadeiro, certo? Então aqui, olha, você consegue chegar a um valor que é o oposto do que a gente tem justamente para quem? Para o ou. Se a ideia é, eu posso trocar o ou pelo se somente se, a jogada é, eu posso trocar o ou pelo se somente se pura e simplesmente, certo? Arranca o ou, enfia o se somente se, ou se eu girar as duas partes, o que eu não posso fazer como negação é girar só uma parte. Se você foi acompanhando comigo esse módulo, a gente já falou sobre equivalência de ou. E aí eu já expliquei para vocês que por equivalência, o ou pode virar o se somente se. Só que para o ou virar o se somente se, como eles são opostos, para eu fazer essa oposição, eu giro uma parte da frase. Não é o que eu estou fazendo aqui agora. A gente está falando sobre negação. Então, para o ou virar o se somente se, você tem dois caminhos. Ou você simplesmente arranca o ou e enfia o se somente se, ou você gira as duas partes. Se girar só uma, você está fazendo uma equivalência. A gente já viu isso. Se você girar as duas, você faz uma igualdade. Desculpa, você faz a negação. E aí você poderia, então, trocar o ou pelo se somente se, negando as duas partes. Nessa história de negar as duas partes, é como se a gente tivesse uma ideia de lei de De Morgan. Sim. Nega tudo, eu posso colocar isso? Nega tudo e troca o ou pelo se somente se. Perfeito. Só que aí eu preciso que você fique atento que não é só esse o caminho. Quando a gente falar de ou e de se somente se, começar a guardar que eu tenho duas saídas. Ou eu troco o ou pelo se somente se, mantendo as duas partes, ou eu troco o ou pelo se somente se, negando as duas partes. Tudo bem? É isso que está aqui, olha, que a gente tem como primeira regra, primeira opção de negação do ou com se somente se. Fechado? Agora, eu vou ter a possibilidade também de negar o ou com o próprio ou. Coisa que até então eu não tinha colocado para vocês aqui no curso. Até então a gente estava falando que eu não nego e com e, eu não nego ou com ou, eu não nego se então com se então, certo?
Aqui agora, a gente vai perceber que existe a possibilidade de eu fazer a negação do ou com o próprio ou. Só que aí vamos organizar. Se eu quiser negar o ou com o próprio ou, como que eu faço para alterar esse sentido? Eu giro uma das partes. Então, se você quiser ir pelo caminho da construção, da demonstração através da tabela verdade, faça, para você ir acreditando nessas regras que eu vou colocando aqui, certo? Para você negar o ou com o próprio ou, então existe essa possibilidade. Só que para você desmentir o ou com o próprio ou, você tem que girar uma parte. E se você girar as duas, acaba que você vai manter ali o sentido. O que eu quero aqui é inverter o sentido. Então, do ou para o próprio ou, eu giro uma das partes. Quer olhar aqui na tabela? Vamos fazer aqui. Olha para cá. Ó, essa que está aqui é a tabela do meu ou, certo? Essa que está aqui é a tabela do meu conectivo ou. Aí eu quero negar o ou com o próprio ou. Então, para isso que está aqui ter o seu valor alterado, uma dessas duas colunas aqui, olha, ela vai ter que ficar toda trocada. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu fosse negar P e fosse manter Q. Gira para mim aqui essa chave, olha, o VVFF se transformaria o quê? Em FFVV, certo? E a minha proposição Q eu ia manter. Então, ó, giro só uma, certo? Posso negar a primeira, posso negar apenas a segunda. Aqui eu imaginei que eu girei só a primeira. Então o meu VVFF se transformou em FFVV. E a segunda eu vou manter. Vou manter aqui, olha, com VF, VF. Aí olha o que eu acabei de conseguir, ó. Como eu tenho que fazer um ou, você vai perceber. O ou é aquele cara que gosta de apenas uma verdade. Então ali na primeira linha, quando eu tenho falso com verdadeiro, na tabela do ou, isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar verdadeiro. Na tabela do ou, quando eu tenho dois iguais, o ou é o cara que gosta de exclusividade. Então com dois iguais não tá bonito não. Olha, com duas mentiras vai ter que dar falso, com duas verdades vai ter que dar falso. E aqui um V com F, aí aqui um V com F vai dar verdadeiro. Consegue perceber o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu acabei ficando com duas colunas de valores completamente opostos. Então o que eu fiz? Eu acabei de mostrar que dá para eu negar o ou com o próprio ou. Só que aí eu vou ter que lembrar de inverter só uma parte. É uma segunda regra. Vamos devagar. Eu estou te falando. O que você guardar para mim dentro desse bloco já vai abrir muito, já vai facilitar muito o que a gente vai fazer no próximo. Mas tem que ir com cuidado para não confundir mesmo. Vamos de novo. Se eu for negar o ou com se somente se, para e respira. Ou e se somente se. Pensa na tabela dos dois. A tabela dos dois, claramente uma tabela de oposição. Desde o início do curso que a gente fala sobre isso. Né? Então, ou e se somente se, eles podem ser usados como um conectivo oposto ao outro. Como que eu faço essa oposição? Ou eu simplesmente arranco fora o ou e enfio se somente se, ou eu posso trocar o ou pelo se somente se e negar as duas partes, que foi o que a gente fez aqui, ó. Ok? Ou com se somente se, eu posso ou manter as duas ou eu posso negar as duas. Agora, desculpa, é isso mesmo. Agora, se for o ou com o próprio ou, cuidado. O ou com o próprio ou, de início, você vai virar e falar assim, ah, ou com o próprio ou, você está querendo uma equivalência. Não, 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 não. Ou e ou, eu não quero equivalência, não. Eu quero ideia de oposição entre esses caras. Então, como que eu faço a oposição do ou com o próprio ou? Aí você gira uma chave. Você nega uma parte. Você pode transformar o ou no próprio, porque ó, se você for olhar ou e ou, vai passar uma ideia de equivalência. Mas eu quero eles com sentidos opostos. O que a gente precisa para que o ou fique oposto ao próprio ou? Gira uma parte. Então é onde a gente vai falar. E você pode manter a primeira e negar a segunda, certo? Ou que você pode fazer o quê? Negar a primeira e manter a segunda. Então lembra, se fosse o ou com o próprio ou, é como se eu estivesse querendo fazer ali uma equivalência. Mas não é o caso, estou me propondo a negar. Para negar o ou com o ou, o que eu faço? Giro uma parte, tudo bem? Até porque a gente já viu, olhar no seu material, a gente já viu que se fosse do ou para o próprio ou, a equivalência se daria virando as duas chaves. Tem que estar com isso organizado, hein? Se for negar o ou com o próprio ou, negar o ou com o próprio ou, eu nego uma parte só, eu giro uma chave só. Ou eu nego a primeira e mantenho a segunda, ou eu mantenho a primeira e nego a segunda. Se você fizer
a negação das duas, aí você fez virar a equivalência. Então, por isso que vai ter que estar sempre tomando muito cuidado. Tá percebendo aqui porque que a gente vai andar sempre na corda bamba aqui nessa parte? Mas, ó, se pintar, se você tiver com isso aí bem organizado, é certeza de sucesso e questão que faz diferença. Brão, cara, na hora da prova, se eu vacilar, se eu me esquecer, o que eu faço? Lembra do que a gente viu lá no primeiro bloco desse módulo de negações e equivalências. Qualquer questão que trate de negação ou de equivalência, que você porventura chegou na hora da prova e deu um branco, velho, sempre vai ter salvação. Como? Através de construção de tabela verdade. Ah, mas eu não curto construir tabela verdade isso, tabela verdade aquilo. Olha, tabela verdade é sempre a sua bengala de segurança. Se na hora da prova, dependendo do exercício, vai valer a pena ou não, aí vai ser decisão sua lá. Mas se for uma questãozinha, às vezes, mais simples, tá tratando aí de negação de ou de se somente se você acha que deu uma rateada na regra, constrói uma tabelinha, certo? Se de tudo for complexo, aí enfim, né? A gente tentou, as regras estavam aqui, mas chegou lá, pô, Brão, chegou lá, deu branco na regra, não valia a pena construir tabela verdade. Ah, então chuta o balde, vai ser feliz, esquece aquela que tá ali que fez parte, tá bom? Passamos pelas duas primeiras? Na verdade, são 4, né, que a gente viu aqui. Eu te dei 2 regras, mas que já viraram 4. Então, vamos repassar. Ó, negação de ou com si somente si. Negação de ou com si somente si. Lembra que eles já têm personalidades opostas. Então, só de arrancar o ou com si somente si, eu já fiz negação. Um outro caminho seria o de negar as duas partes. Brão, e se for do ou para o si somente si, eu virar só uma chave? A gente já falou sobre isso. Vira equivalência. Ou e si somente si, eles já têm cara de oposição. Então, das duas, uma. Ou você mantém as duas, ou você vira as duas chaves, ou você nega as duas. Se for do ou para o próprio ou, do ou para o próprio ou, você vai perceber que de início é como se eu estivesse falando de igualdade. Um ou daqui, outro ou daqui. Então, de início, eles têm caras iguais. Como que eu faço para caracterizar uma oposição? Eu viro uma chave. Nega a primeira parte, mantém a segunda, ou mantém a primeira e nega a segunda. Tudo bem? Isso, foi o que a gente falou até agora. Só que aí no início, como... Aí a gente vem de alguns vídeos aqui, né? Em que a coisa era mais organizadinha. Negação do E, a negação do E com o ou nega tudo. Beleza, negação do sim, então, mantém a primeira, nega a segunda. Agora aqui já começa esse negócio de 2 possibilidades e tal, começa a embolar, já são os caras que caem menos. Mas vamos enfrentar, tô com você. Vamos para mais uma. Vem cá. Não acabou não? Não. Ô, Bruno, não me xinga. Eu acho isso aqui uma apilação do caramba quando cai. Mas pode cair assim? Pode, mas não assusta não. Peraí, vem cá. Devagar. Olha, assim vai dar vontade de pular fora mesmo, né? Mas você já tinha me avisado, né, Bruno? Que era para eu preparar. Isso. Então vamos devagar. Vamos voltar lá atrás. Ou. O que a gente já falou sobre o ou? Vem cá. Sobre o ou, a gente já falou o seguinte, olha, se eu coloco para vocês isso aqui, ou estudo ou trabalho. A gente já falou que esse ou aqui, ele pode ser escrito como um ou, mas não ambos, não é? Vem comigo, me ajuda. Ou estudo ou trabalho. Como que eu faço? Eu quero que você agora faça uma equivalência para esse ou. Eu poderia escrever por equivalência assim, não é? E estudo, ó, estudo ou trabalho, estudo ou trabalho, mas não ambos. A gente já não falou sobre isso, certo? Ou estudo ou trabalho, eu posso escrever como estudo ou trabalho, mas não ambos. Isso aqui, essa que está aqui, se o que eu falei aqui agora ainda é novidade para você, você está me assustando aí do outro lado, é porque você pulou alguma etapa até aqui, mas então deixa eu tentar te colocar no jogo de novo, hein? Você está me assustando. Mas vamos lá. Tá claro isso aqui? Ou estudo ou trabalho é a mesma coisa que estudo ou trabalho, mas não ambos, Brunão. Você não faz ideia do quanto eu ainda posso te assustar mais, não. Não fala isso pra mim, não. Não me deixa desesperado aqui, não, hein? Deixa eu imaginar que tá tudo aí do outro lado do jeito que eu preciso, pecinha por pecinha. Tá acompanhando, né? Então, o negócio é o seguinte. Simbolicamente, a gente viu, então, que isso que tá aqui poderia se transformar nisso que tá aqui, olha, em e ou que, mas não ambos, mas não e que. Não é isso? Então, ó, eu vi que esse ou, esse eu vi que esse ou
ele pode se transformar nisso que tá aqui, olha, em P ou Q, mas não ambos, certo? Agora, vamos nos situar. Do que a gente está tratando aqui dentro desse bloco mesmo? Bruno, você está falando comigo sobre negação de ou. Isso. Então agora vem cá. Olha como que é lindo. Ah, gente, é lindo. É lindo. Olha só. Agora você vai negar para mim isso que está aqui. Esse aqui é o ou, de um jeito aqui mais estendido, certo? Eu posso falar do ou assim? Posso. Mas eu posso falar do ou desse jeito aqui, olha. Como P ou Q, mas não ambos. Agora, imagine, vamos só fazer o seguinte. Não arruma muita confusão, não. Imaginemos que o exercício que eu estou te propondo é o seguinte. Eu quero que você negue para mim essa sentença que está aqui. Como que você negaria para mim essa sentença? Isso aqui, gente, isso aqui, olha, pode ser um exercício da sua prova. E a gente já viu em blocos anteriores como que eu faço a negação disso daqui. Não vem com chororô para cima de mim, não, que você já passou por isso aqui comigo. Como que você faz para negar essa sentença que está aqui, olha? Para negar essa sentença que está aqui, Bruno, eu faria o seguinte, olha, tem aqui esse ou. Então, como eu estou vendo que a negação aqui, olha, é a negação de um E, como que eu faço para negar o conectivo E? Para negar o conectivo E, eu troco pelo conectivo OU. E eu nego as duas partes. Já que eu tenho que negar as duas partes, como que eu nego esse OU que está aqui? Ora, para negar um OU, ali eu tenho um E, certo? A gente está falando que é uma coisa ou outra, mas, que é o E, mas não as duas. Então eu tenho que negar aquele E. Para negar o E, eu vi que a negação do E vira o OU. Só que para negar o E com o OU, eu nego as duas partes. A primeira parte é um OU. Então concentra nisso aqui. Como que eu faço para negar um OU? Agora, para negar um OU, eu troco o OU pelo E e nego as duas partes. Isso. Para negar o OU, eu troco o OU pelo E e nego as duas partes. Então fica assim, olha, não P e não Q, certo? Ou, e aí como que eu faço para negar isso que está aqui? Olha que coisa linda. Não arruma confusão nesse que está aqui não, que essa aqui é a parte mais fácil que tem, olha. Como que eu faço para negar a negação de P e Q? Ora, se eu vou negar uma negação, a gente sabe desde o início do curso que a negação de uma negação é uma afirmação, não é? Se eu virar e falar assim, ah, eu não estudo. Não estudo, a gente sabe que uma dupla negação vira uma afirmação. Então aqui, quando eu fosse negar esse não, sobraria para mim apenas o quê? Sobraria para mim apenas o P e Q, certo? Então aqui, vamos organizar as ideias. Por isso que se você, ao mesmo tempo, se você está comigo aqui, ó, passo a passo, você está chegando nesse ponto, do outro lado já está com a perninha cruzada na cadeira, olhando assim, ah, Bruno, vem com uma parada mais pesada, que aqui agora para mim já está moleza. Esse é o caminho, ó. O negócio é esse. Vamos colocando aqui nossas pecinhas, nossos tijolinhos. Fiz, por um início de conversa, o ou ser escrito ali como aquele estudo ou trabalho, mas não ambos. Isso é uma equivalência do ou, certo? Trouxe aquele exemplo que está ali para a linguagem simbólica. Então, estudo ou trabalho, mas não ambos, eu escrevi aqui como se fosse e ou que, mas não ambos. E aí eu trouxe para vocês agora, isso aqui, olha, eu já tinha trazido para vocês aqui no curso como uma equivalência para o ou. Agora eu só te trouxe para o que eu estou tratando dentro desse vídeo, que é a negação de um ou. E aí como que eu nego aquele ou? Aquele ou virou aquilo que está ali, olha, P ou Q e não P e Q. Agora como que eu nego aquele E? E você se organiza. Você percebeu? Você pulou fora da negação do ou e já está numa negação de coisa que a gente tinha falado antes. Negação do E. Negação do E eu faço com o ou negando as duas partes. Se eu tenho lá um P ou Q, é como se fosse isso aqui, né, gente? Olha, como que eu faço para negar que eu estudo ou que eu trabalho? Ah, para negar que eu estudo ou que eu trabalho, faz isso aqui, olha. Estudo ou trabalho. A negação do estudo ou trabalho seria o quê? Seria não estudo e não trabalho, certo? É o que ficou aqui, olha. Não P e não Q, certo? Mas era o E. Como eu tenho que negar esse E, o E virou OU. E aí o não ambos. Não ambos é como se fosse o não, aí a gente abre aquele parêntese e coloca o A e B. Ô, Bruno, mas eu não entendi essa negação no final. Mas essa negação, teoricamente, é a mais fácil. Como que eu nego um não? Ora, se eu for negar uma coisa que já tem o não, vai virar o afirmativo. Ou seja, um não vai anular o outro.
eu estou negando o não. Então, a dupla negação, ela vira simplesmente a afirmação de P e Q. Bem, isso que está aqui, gente, isso que está aqui, então, aí só para vocês entenderem. Ah, mas aí você não negou o E? É porque, vejam, se eu for, aqui você pode virar e falar para mim, então é o seguinte, Bruno, eu quis negar o E. Tá, então você nega o E, fica não P ou não Q, e aí é como se você fosse negar aquilo que está ali, certo? E aí ia virar o P e Q. Então por isso que não tem por que você dar essa volta. Já que eu vou negar uma coisa que tem o não, a negação na frente do não gera afirmação. Por que aqui... mas por que aqui não virou o P ou o Q? Ora, porque aqui não tinha o não na frente desse parênteses, certo? Porque se tivesse o não ali na frente daquele parênteses, ali teria ficado simplesmente o P ou o Q. Bem, disso tudo que está aqui então, surge a regra que está anotada para vocês aqui, olha. É daqui que vem essa regra, certo? Eu coloquei para vocês aqui o resultado final. E aí aqui eu só mudei uma ordem, isso aqui também a gente sabe que não tem problema, porque o conectivo ou ele é comutativo. Então quando a gente coloca naquela ordem que está ali, ficou P e Q, olha para cá, P e Q, ou, e aí tá lá, olha, não P e não Q. Não P e não Q, certo? O negócio aqui é o seguinte, você pode guardar isso aqui como uma regra mesmo, assim. Não, cara, na hora da prova, eu não sei se eu vou entrar nessa onda aí não, cara, porque tem que fazer o ou, virar o ou, mas não ambos, aí tem que negar, eu não sei se eu vou conseguir guardar essa aí não. Vai, deixa eu chorar. Tá tudo aqui no esquema. No final, o que vai ter que valer como eu? Eu tô te mostrando de onde que vem. No final, isso aqui não sou eu que falo, são vocês, tá bom? No fim das contas, essa aqui vira o mama... vira o mama nenê. É o mama nenê, só que tem que tomar cuidado aqui com E, com O, para você não se perder, mas é essa. O que vai ser o mama nenê? Vai ser uma negação do ou, aí aqui você tem que se organizar. É a negação do ou com o próprio ou, e aí quando a gente fala de mama nenê, é manter a primeira, manter a segunda, que no fim das contas é o que eu tive aqui, certo? É o P e Q. Então fica, ó, mama nenê, mantém a primeira, mantém a segunda. E o nenê é o negar a primeira e negar a segunda, tá bom? O que você tem que ficar ligado é que aqui no meio do caminho vai surgir o quê? Vai surgir um conectivo ou. Então, é manter e manter, manter a primeira e manter a segunda, ou negar a primeira e negar a segunda. Então, mama, nenê, pra você querer guardar isso, tem que organizar tudo. Nem sei se, tanto que eu nem coloco isso aqui como mnemônico, é vocês que às vezes mandam aqui, e aí eu tô só jogando para vocês, aproveitando que pinta aqui no chat mesmo, tá bom? É uma negação de ou com o conectivo ou, e aí você tem que manter a primeira e manter a segunda, ou negar a primeira e negar a segunda, certo? Aí do outro lado, você que agora vai decidir o que faz com essa regra. Não, você não faz ideia da vontade que eu tô aqui. Olha o que você vai falar aí do outro lado. Olha o que você vai falar, porque não sou eu que crio as questões. Aqui eu estou só traduzindo o que de fato acontece e que a gente vai ver quando a gente for resolver as nossas questões, por que eu vou colocando isso aqui para vocês, tá bom? Mas o que a gente teve aqui então como regras de negação de ou? A gente tem 3 caminhos. Os 2 primeiros, diga-se, é por isso que eu falei com vocês quando eu apresentei essa regra aqui. Eu particularmente acho ali às vezes bem desnecessário, uma apelação mesmo, mas tem questões, gente, tem provas que não tem jeito. O examinador tem que ir ali na ferida, assim, tentando tirar o máximo que puder da galera. Quando eu trago no edital negações e equivalências e que eu me proponho a cobrar uma negação de sim então, se eu sou um examinador e eu vou cobrar uma negação de sim então, eu estou ciente de que isso hoje é um tipo de conteúdo que a galera que estuda para concurso já está por dentro. Então se eu quiser elevar o nível e assustar, que é o que acontece às vezes, os caras metem uma dessa que está aqui, certo? E aí, no curso completo, a gente tem a oportunidade de falar isso aqui com vocês, tudo bem? Então agora, é claro que o mais comum sobre negação de ou é que a gente tenha uma abordagem que envolva a negação do ou com o se somente se, perfeito? Ou a negação do ou com o próprio ou. Então essas duas aqui, direto. Ou com se somente se. Mantém as duas ou nega as duas, perfeito? É só parar, respirar e lembrar, pô, ou com se somente se, os caras já são opostos. Então se eu não fizer nada, se eu só trocar um por outro, isso já vale, que é a minha primeira regra. E se eu girar a chave 2 vezes, aí eu consigo manter a ideia de negação. Então, ou para o se somente se, ou eu vou manter as duas, ou eu vou negar as duas. Fechado? Posso negar o ou com o próprio ou? Claro, porque é um ponto que isso que está aqui por si só
aqui por si só já pode ser uma pegadinha também. Porque a gente bate muito na tecla com vocês que não se nega E com E, não se nega O com O, não se nega sim então com sim então. E às vezes pode se criar a ideia do, eu não vou poder negar o ou com o ou. E aí a gente mostra que vai ter sim esse jeito. Negação do ou com o ou, o que eu faço? Se eu for parar e pensar, o ou com o ou é como se os caras fossem iguais. Então, para que de alguma maneira eu trace diferença entre eles, o que eu faço? Desminto uma parte. Então, ou eu nego a primeira, ou eu nego a segunda. Se eu negar a primeira, eu mantenho a segunda. Se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda. Fechado? E aí temos aquela que pode ser mais chatinha, mas que se cair é um puta de um diferencial. Vamos falar? Te mostrei de onde que ela pode vir. Você pode criar a equivalência do ou, uma coisa ou outra, mas não ambos. Olha para aquilo que está ali e nega o que surge. Quando você negar aquele ou, vai surgir o mama nenê. Mantém a primeira e mantém a segunda, ou nega a primeira e nega a segunda. Aqui tem que tomar cuidado, por isso que eu estou falando que é um mnemônico que eu nem vou ficar explorando tanto, mas fica aqui a observação. No lance do mama nenê, o cara pode nessa brincadeira ir ali onde está um E, enfiar um ou. Aí coloca um mantém, mantém, negar, negar, só que ao invés de colocar um E, ele coloca um ou. Então tem que estar tudo organizado, se você quiser ir direto. O lance do mama nenê é mantém a primeira e mantém a segunda, ou nega a primeira e nega a segunda. E lembrando que ali, meu amigo, onde tiver E, se o cara tiver com a macaca no dia, ó, onde tem E, pode fazer comutatividade. O ou, ele é comutativo, então aqui você pode esperar que o céu é o limite para um cara que queira fazer estrago com uma negação como essa na hora da prova. Mas você passou por esse processo, tá ligado? Vamos ver exemplos? Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui em prática? Vem cá, olha para cá. Vou tirar isso daqui. Vamos lá. Vamos negar essa proposição que está aqui. Vejam. Ou Maria tem fé, Bruno, tudo a ver com a aula. Ou a Maria tem fé, ou a Ana vai à igreja. Depois desse bloco aqui, Bruno, foi o que me restou. Com muita fé, tô achando até que eu vou buscar aí outras alternativas. Vamos lá. Você vai dar conta. Vem cá, vamos repassar o texto. Eu quero que você negue para mim que ou a Maria tem fé, ou que a Ana vai à igreja. Anota para mim aí a negação com o conectivo se, somente se. Negação do ou com o conectivo se, somente se. Ou com se, somente se. O que o Bruno fala? Que o ou e o se, somente se, eles já tem meio cara de opostos, né? Eu já me toquei. Se for o ou com o se, somente se, é aquele lance de manter as duas ou negar as duas. Aí do outro lado você já embolou tudo. Já trocou. Aquele negócio do vira-chave? Não. Do ou para o se, somente se. Ou você mantém as duas, ou você nega as duas. Então anota aí para mim, ó. Ou a Maria tem fé se somente se a Ana vai à igreja. Então, ó, eu mantive a primeira e mantive a segunda, fechado. Ou eu posso negar as duas, dizendo que a Maria não tem fé se somente se a Ana não vai à igreja. Então é uma opção. E olha, se pintar uma dessa, isso aqui já é um estrago, cara. Pode contar aqui, ó, que isso aqui já é um estrago. Negação do ou com se somente se, já é um estrago. Para você aí, sob controle. Ou com se somente se, Bruno, mantém a primeira, mantém a segunda, ou nega a primeira e nega a segunda. Fechado. E aí lembrando que ali, né, não fica dando ideia, Bruno, mas eu tenho que falar. Primeiro, se somente se é comutativo. Isso aqui seria o mínimo que o cara ainda poderia brincar, né? Ana vai à igreja se somente se a Maria tem fé. Ana não vai à igreja se somente se a Maria não tem fé. Fechado? Lembra, se eu cair no se somente se tem duas condicionais escondidinhas ali dentro. Né? Eu não preciso ficar te alertando isso toda hora. Eu já falei com você sobre isso lá no nosso bloco de equivalências do se somente se. Tem que estar automático para mim, natural. É sinal que você está entendendo a parada. Saber que se eu posso negar o ou com se somente se o cara tiver afim, ele pode transformar aquele se somente se em duas condicionais. Por equivalência. Ele pode transformar aquele se somente se em duas condicionais. Uma que vai do início para o fim e uma que volta do fim para o início. Tá bom? Tudo isso na base do pode, mas aí foquemos aqui agora nesses exemplos, no que é regra desse bloco. Negação de ou com se somente se. Mantém as duas, nega as duas. Está anotado aqui. Vamos. Próximo. Quero que você negue o ou com o ou. Ou com ou. Se for negar o ou com o ou, o que eu já falei para vocês? Espera aí. O ou e o ou, de cara, os caras têm igualdade marcadas. Né? Porque eu estou falando do mesmo conectivo.
ou e ou, tô falando do mesmo cara. Então como que eu consigo resolver no caso do ou o problema para que eu transforme ele no oposto dele mesmo? Cara de personalidade igual, mas ele quer brigar com ele mesmo. Então o que eu faço? Eu nego uma parte, certo? Ou eu nego a primeira, ou eu nego a segunda. Se eu negar a primeira, mantenho a segunda. Se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda. Estamos organizados com relação a isso? Então, se for para negar o ou com o próprio ou, dá para negar o ou com o próprio ou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar uma chave só. Nega o ou, nega a primeira parte ou nega a segunda. E se eu girar as duas mesmo, aí volta lá no seu material atrás. Você vai ver que se você tiver um ou, se você transformar o próprio ou negando as duas, você fez equivalência e não negação. O ou ser desmentido com o próprio ou. Uma parte tem que ser desmentida. Então me ajude. Isso aí. Olha para cá. Ou Maria tem fé. O que eu fiz aqui? Eu mantive a primeira. Ou Maria tem fé, ou Ana não vai à igreja. Isso aí. Aí, aqui eu vou abrir para vocês o que a gente acabou de falar. Toda vez que eu tenho o ou, lembrar que o ou, ele pode ser escrito assim, ó. O que é isso aqui, Bruno? Aí eu estou fazendo uma equivalência do ou, que não é para ser novidade. Já falei, para de me assustar, hein? Ou Maria não tem fé, ou Ana vai à igreja, eu posso escrever assim, olha, como Maria tem fé, ou Ana não vai à igreja, mas não ambos, certo? Maria tem fé, ou Ana não vai à igreja, mas não ambos. O que eu fiz? Eu só peguei isso que está aqui, olha, e fiz uso ali daquele lance do mas não ambos. Essa que está aqui, eu coloco puto da vida. Essa que está aqui não é a equivalência correta, mas eu deixo porque isso aqui pode aparecer em prova. Isso aqui não era para acontecer, não era para ter ou Maria tem fé ou Ana não vai à igreja, mas não ambos. Porque o mas não ambos, ele vai reforçar a ideia da exclusão, mas eu coloco porque a gente sabe que isso pode aparecer. E colocar que a Maria tem fé, que a Ana não vai à igreja, mesmo usando aqui o ou, porque não tem necessidade, né? Se é o ou, não é para ter o mas não ambos. Mas vira e mexe, isso aqui aparece em prova. Então, fica aqui como uma possibilidade de negação, certo? Nesse primeiro exemplo, então, organiza as ideias, vai devagar, sem atropelo. Falei, tem hora que você quer acelerar demais, para quê? Começa a acelerar tanto que no fim das contas não fez nenhuma coisa nem outra. Quis acelerar, não trouxe resultado, perdeu um tempo do caramba, vai devagarinho, tá bom? O que a gente fez aqui? Mantive a primeira, neguei a segunda, porque eu estou transformando o ou no próprio ou. Só que eu posso transformar o ou no próprio ou girando negando a primeira, né? Então eu posso fazer isso aqui, olha. Ó. Ou Maria não tem fé, tá vendo aqui, olha? Eu mantive a primeira, ó. Maria não tem fé, Ana vai à igreja. Então o que eu fiz aqui? Eu neguei a primeira e mantive a segunda. Isso é possível? Sim. Para você negar o ou com o próprio ou, eu posso manter uma, negar. Manter a primeira e negar a segunda. Ou negar a primeira e manter a segunda, certo? E aí aqui, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Estou só trazendo uma equivalência que eu não posso deixar vocês esquecer. Isso aqui tem que estar natural, ó. Quando eu falo que ou a Maria não tem fé ou que a Ana vai à igreja, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a Maria não tem fé ou que a Ana vai à igreja, mas não ambos, certo? É só uma equivalência, gente. A negação eu já fiz. A negação é ou Maria não tem fé ou Ana vai à igreja. Acabou. Só que eu posso escrever isso de um outro jeito. Aqui facilitar, se o cara pode complicar um pouquinho. Maria não tem fé ou Ana vai à igreja, mas não ambos. Ou Maria não tem fé ou Ana vai à igreja, mas não ambos. Não gosto dessa última, mas deixo porque vira e mexe aparece em prova, tá bom? Certo? E a última? A última é aquela lá mais complexa. Vamos deixar anotado? Vê se você guardou para mim aí. Como que eu posso negar o ou daquele jeito lá que é mais complexo? Não, até que agora, cara, depois que o SUS foi só no início. Mas agora eu já guardei. Negação do ou. Um ou é o mama nenê. Mantém a primeira, mantém a segunda, nega a primeira, nega a segunda. Então vamos lá. Mama nenê, olha pra cá. O que a gente não faz por vocês, tá vendo aí, né? Olha pra cá. Mama nenê, mantém a primeira. Maria tem fé, Ana vai à igreja. Mantive a primeira, mantive a segunda. E quem que eu coloco aqui no meio? Um E. Então, ó, é o mama nenê. Mantém a primeira e mantém a segunda. Tem vários mnemônicos que vêm daqui mesmo, do retardamento do Brunão. Agora o mama nenê foi de vocês. Então tá lá, ó.
Mantém a primeira e mantém. A gente vai compartilhando aqui, né? A gente vai dividindo. É isso. A gente tem que sobreviver a essas provas. Então, tá lá. Mantive a primeira e mantive a segunda. E agora é o Nenê. Nega as duas, ó. Nega a primeira e nega a segunda. Ó, neguei a primeira e neguei a segunda. Pronto. Resolvi aquele problema, tá vendo? Aquele monstrão que você achou que ia ser a coisa do outro planeta ali agora há pouco. O negócio é só levar o susto no início e começar a enfrentar. Acabou, tá feito aí, ó. Se for para negar o ou, com ou, chama o mama nenê. Mantém a primeira e mantém a segunda, ou nega a primeira e nega a segunda. Pô, mas eu tô com medo de trocar esse e pelo ou. Cara, aí não, né? Aí na hora que você estiver saindo pra prova, dá uma última olhada lá, não fica sofrendo agora. É uma regra que não cai com tanta frequência. Então é daquelas que é pra você deixar separadinha ali na reta final. Na hora que estiver saindo, né, passando ali no portão, naquele último desespero, como que é o mama nenê? É eu, é ou. É dois e's e um ou. Fechou? E aí acabou. Se cair na prova, pegou, aplicou, nunca mais você usa. Tá bom? Faz ali a fogueirinha da paz com a sacolinha, com o seu material e acabou, resolveu o problema ali. Só isso. E aí passamos pelo nosso bloco de negação do ou. Ou como se somente se, mantém as duas ou nega as duas. Ou com ou. Mantém uma, nega a outra. Nega uma, mantém a outra. Ou com ou. Mama nenê, mantém a primeira e mantém a segunda, ou nega a primeira e nega a segunda. E se de tudo der ruim, mete tabela verdade. E se não der, chuta e esquece. Perfeito? Maravilha! Então tá feita essa que tá aqui. Estão feitos esses exemplos e com isso está entregue para vocês esse bloco. Já falei, não é o que mais cai, mas já que você se propôs a passar por ele, faça bem feito. Teve dúvida? Acha que vai precisar revisar? Então volta um pouquinho. Pode deixar que se você voltar aí eu vou dar essa aula igualzinha. Sem tirar nem pôr, igualzinho. Tudo que eu falei eu repito para você. Quantas vezes você quer me ouvir? Mais umas 10 vezes? Então pode voltar. Vou repetir quantas vezes você precisar. Mas faça disso aí um aliado para você, não é para mim. Não, você abriu muita regra para guardar. Tá bom, você tá falando isso para mim por quê? É você que vai fazer a prova. Então faça por você. Fechado? Daqui a pouquinho eu volto. Na mesma pegada. Para te mostrar negação de si somente si. Mas se você fizer do jeitinho que eu tô te falando, se você guardou aqui as duas primeiras desse bloco, negação você já aprendeu nesse bloco. Negação de ou com si somente si, negação do ou com ou, então metade do seu caminho já está resolvido. Tá bom? Daqui a pouquinho eu te encontro de novo e eu trago a negação do si somente si. As negações do si somente si. Se prepara, mas eu acho que vai ser menos trabalho.